This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui de novo pra quê? Pra contar uma história, um conto, uma fofoquinha. Uma fofoquinha, faço com você. Uma fofoquinha. Mas antes de vir pra minha parte, eu queria convidar vocês a compartilharem também a sua história. A gente já tá recebendo histórias de outras mulheres e se vocês quiserem estar aqui também, é só mandar um e-mail com a sua história pro MV. e-mail. É isso, eu tava confundindo os nomes. Pro e-mail mv.mulherdevoz @gmail.com que a gente vai amar escutar. Sim, escutar, e você pode mandar de várias formas, acho que é importante falar. Você pode escrever, você pode gravar em vídeo ou em áudio, ou os dois. Porque em vídeo é em áudio. E aí você pode também dizer se você quer ou não ser identificada nessa história. Então você pode falar teu nome, tá de boas, ou inventa um outro nome, tá tudo bem, tá? E a gente vai estar respondendo você no e-mail. Mas voltando. Vamos, Marcos vai... Tá. Então, a história de hoje é uma história inédita de uma psi maravilhosa. Então, vamos descobrir quem é a nossa convidada. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Lacerda e tô aqui a convite da Bia para falar um pouquinho para vocês sobre uma experiência que me marcou bastante e que eu espero de alguma forma toque vocês, conscientize vocês e que faça com que vocês percebam que você precisa ser o seu principal, o seu primeiro compromisso. Então vamos lá. Quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou escritora e de vez em quando arrisco ser criadora de conteúdo no Instagram. Então corta pra mais uma história de voz. A história da Vanessa começa lá em 2020. E a gente sabe como foi um caos 2020. Tiveram todos os casos de Covid, aquela instabilidade. Gente, foi crises e surtos. Sim. Só que, nesse período, a Vanessa e sua mãe, ela pegaram Covid. Mesmo com todos os cuidados, mesmo com todas as precauções, elas acabaram pegando. E pelo que a Vanessa contou, não foi um quadro tão leve de Covid. A gente sabe que os quadros, eles aumentam, diminuem os sintomas, e o delas não foram tão leves assim. A mãe dela elas tiveram quase que ficar hospitalizadas, mas no final deu tudo certo. Ai, peraí, espirrar. Ai, que saco. Mas no final deu tudo certo. Só que passou um tempo e a Vanessa ela começou a sentir umas dores, umas vezes aqui e tal. E por conta de estar no momento pandêmico e tal, ela não foi ao médico de primeira. Mas ela começou a ir pela sua ginecologista, que ela falou, talvez seja alguma coisa relacionada a isso. Sim, ela começou a fazer uns exames de rotina, só que no final ela descobriu que estava com diabetes tipo 2. E foi um momento que ela realmente se culpou demais, se responsabilizou por isso de uma forma em que vinha muita autocobrança e ela começou a se punir, inclusive na alimentação. Sim, ela começou a se culpar muito, porque, cara, como eu me descuidei assim? Por que eu comi tanto fast food? Por que eu comi tanta pizza? Então ela começou a se culpar com isso também, tipo, eu não devia ter feito isso. Sim. Meio que um remorso, né? Sim, e aí isso fez com que voltasse uma coisa que ela já tinha sido diagnosticada em 2014, mas retomou. Pra quem não sabe, quando tem algum desses transtornos de ansiedade, depressão, e principalmente quando vem a partir de questões genéticas, então não só de contexto, mas genético, a gente pode ver isso vindo em mais de um episódio. Então isso acontece. Então em 2014 ela já tinha tido um episódio de ansiedade, de um dos transtornos de ansiedade, e ela percebeu que isso voltou em 2020. Sim, e já tava com o negócio da diabetes, ela já tava se culpando porque eu me alimentei mal, porque que eu fiz isso. Ela contou também que fazia o quê? 7 anos que ela não fazia nenhuma atividade física, então ela se culpou por isso também. E ainda veio essa culpa por conta do transtorno que foi aumentando. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem muito de como funciona o diagnóstico de diabetes tipo 2, de diabetes de modo geral, mas é uma doença que hoje a gente tem tratamento, mas por muito tempo, e em alguns casos até hoje, é uma doença que você tem que controlar muito o seu dia a dia, você tem que controlar muito do que você faz, e é uma doença que se você não cuidar, pode sim se agravar, sabe? Então, quando ela recebeu esse diagnóstico, além da diabetes que ela tinha que cuidar, veio transtorno por conta de toda a ansiedade. Ela começou a ter mais crise de ansiedade, começou a ter tudo. E a gente volta para aquilo que você falou. Se já tem-se um cuidado com a diabetes, vocês imaginam agora com a questão
de estar voltando às crises de ansiedade dela. Sim. É mais um cuidado, é mais uma coisa pra se vigiar. E aí você pensa nisso, assim, a ansiedade é muito esse espaço de, a depender, né? Pode ser, poxa, se ela tá falando que tá se cobrando demais por conta de tudo isso, assim, de toda a questão da alimentação. O quanto que cada alimentação já gerava pra ela aquele lugar de desconforto. Eu tenho que pensar, nossa, eu tenho que ir ao supermercado e vai ser uma coisa, eu tenho que... Poxa, eu não fiz exercício. E uma cobrança muito grande pra si, que desenvolve fisicamente muitas coisas, que podem impactar na diabetes vai impactar na ansiedade. Tá muito interligado. E aí também toda a questão do pós-Covid, que a gente tem que falar também, né? Que isso impacta muito dos outros diagnósticos. Sim, inclusive, a diabetes dela foi por conta do pós-Covid, porque a gente sabe hoje, né? Muita gente acaba tendo algumas sequelas do Covid. Sim. E, infelizmente, a diabetes, depois ela descobriu que foi uma das sequelas também, de ter se agravado. Sim. E aí veio mais culpa, porque além da diabetes em si, veio a questão da ansiedade. Então ela começou a se culpar como eu, psicóloga, vou ter que começar a tomar remédio de ansiedade. Por que comigo, sabe? Por que eu fiz isso? Sim. E, gente, antes fosse fácil de se controlar essas questões, tanto médicas de diabetes quanto de ansiedade. Não é tão simples assim. E a gente sabe que quanto mais a gente busca esse controle, mais desafiador é pra questão da ansiedade. Porque a ansiedade fala muito sobre tentar controlar esses micro situações que saem do nosso controle. Que não estão nas nossas mãos, né? E aí volta pra questão da culpa. E com isso, ela chegou a emagrecer 20 quilos, assim. Eu fico imaginando como que foi pra ela se reconhecer nesse espelho, sabe? Sim, e 20 quilos não são 2 quilos. E não foi de uma forma saudável. Hoje, se você acompanha a Vanessa, ela fala muito sobre isso de uma forma saudável. Assim, de hábitos, mas... E assim, as pessoas comentavam, elas perguntavam. Até que teve uma vez que um amigo dela chegou numa conversa, perguntou pra ela sobre esse emagrecimento e ela teve bem ali uma crise de ansiedade. Mas por que ela tinha essa crise de ansiedade? Primeiro que é um assunto que eu, ao mesmo tempo, gosto de falar, eu acho que deveria ser desnecessário falar. Que eu não entendo como as pessoas sentem tão à vontade de comentar sobre o corpo uma da outra. Independente se emagreceu, se engordou... E o motivo por isso. E por quê? Já aconteceu isso comigo e aconteceu isso com a Vanessa também. Perguntaram pra ela, né? E perguntavam muito, porque, como eu falei, 20 quilos é uma coisa notória de se perceber, mas não foi de uma forma saudável. Então, quando eu perguntava pra ela, nossa, você emagreceu, nossa, o que você tava fazendo? Ela não ficava feliz, ela não lembrava das vezes que ela pensou nela e ela foi fazer... Não, ela lembrava da diabetes dela, ela lembrava do quanto ela se culpava por estar com diabetes. Então você entende que uma coisa vai desencadeando a outra? Não é toda pessoa que está magra que está bem, diferente do que as pessoas falam. Sim. Então, era uma coisa muito... E não é um elogio, né? Não é um elogio. Então era uma coisa muito processual de... falou do meu peso, falou da diabetes, falou de mim, falou de culpa. Então, tem um raciocínio lógico por trás disso. Sim, sim. E pra ela foi um momento muito difícil mesmo e desafiador passar por tudo isso. E se abraçar nesse processo, né? Com certeza. E foi muito importante porque em um momento ela foi numa médica, então ela descobriu que estava com diabetes, começou a tomar medicamento. Ela também descobriu a questão da ansiedade, tomou medicamento para ansiedade também. Só que ela foi numa médica... E lembrando, tudo isso com acompanhamento, tá, gente? Por favor. Sim. Não é tipo, eu acho que eu tô com isso, vou me automedicar. Eu vou me autodiagnosticar. Também por tem favor. isso. E também não é porque ela é psicóloga que ela se autodiagnostica, tá, gente? Isso também com Muito bem de acompanhamento qualquer psicológico. pessoa se ela tá se autodiagnosticando. Se você está sentindo alguma coisa, está desconfortável, busquem ajuda profissional. E de profissionais como a médica, que a Vanessa foi. É muito importante você saber o profissional que você vai. Porque, igual no caso da Vanessa, ela foi lá, ela recebeu um acompanhamento médico, não um simples fato, tipo... você tem diabetes, toma esse remédio, talvez melhore. Não, a médica sentou com ela, a médica explicou o que era isso, explicou como que ela pode se prevenir de não ter uma piora no seu diagnóstico. Sim. E elas foram meio que juntas nisso. Sim. Não foi tipo, tomou aí, pronto, melhora. Sim. E a Vanessa viu que não era uma sentença, porque a sensação que ela tinha era que, estou com diabetes, acabou pra mim. E realmente, ela teve uma mudança de vida, mas não era o fim da vida, sabe? Sim. E a gente vê muitas vezes esse movimento, né, de negação ou de evitação de lidar com o diagnóstico, ou num lugar de falar assim, esse diagnóstico tá acabando com a minha vida, só que esse diagnóstico sou eu.
Então, eu mesmo vou me acabar. Eu mesmo vou me responsabilizar, me culpar por isso, vou me punir por isso. E eu converso muitas vezes com as minhas clientes sobre isso, assim. Eu, por exemplo, tenho dermatite atópica. Imagina, desde que eu tenho 2 anos. Imagina que toda vez, e por isso eu tenho que passar hidratante muitas vezes no dia. Todas as vezes que eu passasse hidratante, eu passasse assim, ai, eu não acredito, que ódio, e falasse mal de mim. Ou todas as vezes eu falo assim, eu não vou passar hidratante, porque eu não mereço, eu sou péssima por ter isso, eu não acredito que eu fiz. É muito cruel. E eu tô dando uma coisa que é isso, assim, se vocês ouvirem essa história do hidratante, parece, nossa, por que ela faria isso? Só que muitas vezes pessoas que têm algum diagnóstico, independente do que seja, fazem isso por conta de toda a vivência que se tem, né? E os estereótipos também que se tem de estar vivendo algum transtorno. E é doloroso ser diagnosticado. Então é todo um processo, assim, que cada um sabe como que vai ser, assim. Não vai ter regra, não vai ter um jeito certo de passar por isso. E por isso que a gente tá falando sobre essa busca de profissionais capacitados também, né? Pra vocês terem um apoio. E isso, assim, todo um suporte para que você saiba, poxa, tem algumas coisas que estão no meu controle, tem coisas que não vai estar, sabe? Mas eu vou precisar conviver com isso de alguma maneira. Sim. E que seja de uma forma carinhosa comigo, afetiva comigo, né? E a gente não sabe o que tá passando na cabeça de cada pessoa. Então, na questão da Bia foi ou ela se tratar com raiva ou ela não fazer nada. Mas, gente, a mente do ser humano, ela é muito criativa. Então, cada uma vai lidar de uma forma diferente. Então, nesse momento que a gente tá trazendo aqui, né, que ela se consultou, ela buscou ajuda, ela percebeu que também não adiantava só ficar aquela hora na psicoterapia, ficar falando sobre a situação, e muito menos também só tomar medicação. Ela precisava mudar hábitos também para contribuir para a vida dela. E o que ela mudou? Um ponto muito importante, que hoje, cada vez mais, acho que ela fala muito isso também nas redes sociais dela, que eu acho que é muito legal. Um ponto muito importante que foi sair do sedentarismo. Após 7 anos vivendo sedentarismo, ela saiu desse lugar, assim, de 0 atividades físicas, que eu quase... Zero se movimentar seu corpo, que eu quase me identifico. Porque se deixar, eu fico lá também. Sim, e ela mudou não só isso, mas ela mudou a sua rotina, ela mudou a sua alimentação, ela começou a comer melhor, ela viu como isso fazia bem pra ela. Sim. E ela, é muito bonita a história dela, que ela falou que ela conseguiu fazer um compromisso com ela mesma. Então, ninguém ia poder fazer isso por ela. E realmente, essa questão de saúde é uma coisa muito delicada, porque ninguém pode cuidar da sua saúde pra você. As pessoas podem até ir lá e te matricularem numa academia. As pessoas podem comprar um alimento saudável, mas ninguém pode fazer você comer e fazer você andar numa esteira, sabe? Sim. Então ela foi vendo que foi um compromisso que ela fez com ela. Sim. E é um mantra que ela usa muito, tá até na parede dela. Ela fala muito no perfil, que é um compromisso que gera motivação. Então ela se comprometeu com aquilo. E ela se comprometeu em não só mudar a atividade física, a alimentação, mas isso mudar a vida toda dela, né? Toda essa história da vida dela. Eu acho que é muito importante lembrar isso, assim, pra quem tá ouvindo, que mudanças não são de um lugar de 8 pro 80. Né? Então, assim, não é porque agora ela tá se alimentando bem que ela nunca mais vai poder comer uma pizza. Não significa isso. Não é porque agora ela tá fazendo exercício físico que se um dia ela não faz, ela é a pior pessoa do mundo. Então, tipo assim, acho que ela não precisa abrir mão de uma pizza, né, num dia, ou se culpar porque ela não foi um dia na atividade física, porque faz parte da vida também, né? Eu acho que foi esse equilíbrio que a Vanessa foi tentando encontrar pra vida dela. Sim, e ela realmente viu que não era o fim a diabetes, muito pelo contrário, ela foi se redescobrindo, ela foi pensando mais nela, e ela conseguiu encontrar, acho que, esse equilíbrio. Sim. E aí eu aprendi na ACT, né, aceitação e disposição, que eu não posso mudar isso, que eu não podia mudar esse diagnóstico, mas o que é que eu podia fazer daqui pra frente? E aí, tem um ano agora, em maio, né, que eu comecei a movimentar meu corpo. E isso fez toda a diferença, porque eu comecei a perceber que tantos sonhos meus estavam engavetados e que eu precisava colocá-los para fora, mas que eu não estava me movendo, né? Eu não estava fazendo nada em prol disso, né? E que se eu não viver a minha vida, ninguém mais vai. Então, hoje, é um mantra que eu coloquei nessa parede, é um mantra que eu levo para as redes sociais, que eu levo para os meus pacientes, que eu levo para todo mundo que eu conheço. É o compromisso que vai gerar motivação com o que você precisa fazer. É mudar a alimentação, é se movimentar, é estudar mais, é se dedicar ao teu sonho, é o compromisso com você mesmo, sabe? E o compromisso com a gente precisa ser o mais importante de todos.
sendo que a gente passa muitas vezes priorizando tantas coisas, tantas pessoas e se deixando de lado. E aí, ela começou a sair, começou a voltar, né? As coisas foram voltando e ela começou não a comer mal, mas ela começou, tipo, vou numa pizzaria, vou comer pizza. E ela ficou com um pouco de medo, tipo, dos exames começarem a dar uma modificada. Só que, aí que a gente vai terminar bem. É o que a gente tá falando, não precisa de ir de um 8 pro 80. Ela fez os exames dela, ela continuou o acompanhamento dela, ela já parou de tomar a medicação de ansiedade. E ela foi entendendo que ela pode continuar a vida dela e que talvez... Ela nem precise mais do medicamento da diabetes. diabetes. Que cada vez mais os médicos dela, né, estão animados, positivos quanto aos resultados. Então é isso, assim, o quanto que na verdade esse diagnóstico foi um susto pra ela perceber. E acho que ela fala muito isso, né? Pra ela olhar pra vida dela de uma outra forma e ela fala e se comprometer com a vida dela. E ela fala muito, né, isso nas redes sociais. Ela conta essa história e eu acho que é isso, assim, como que a gente pode se comprometer com a gente da nossa forma, respeitando os nossos limites e também entender que as pessoas podem se comprometer com as vidas delas sem ficar dando pitaco na vida delas. Acho que Sim, isso também com é um certeza, ótimo com ponto. certeza. E essa foi a história da Vanessa. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar o arroba dela aqui pra vocês acompanharem ela também. E aí vocês também podem acompanhar a gente no @pod.mulherdevoz, tanto no Instagram como também no TikTok. E lembrando, você também pode mandar a sua história no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. E é isso. Tchau! Tchau!